Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Médico aqui, nosso podcast que a gente sempre fala sobre vários temas, né? Falamos com residentes, falamos com quem terminou a residência e hoje a gente está com uma convidada extremamente especial, doutora Marília. Todo mundo conhece ela, né? Preciso apresentar, dispensa apresentação, né? Que é uma celebridade da medicina. Tudo bem, Marília? Tudo bem, nossa, estou muito feliz de estar aqui, prazerzaço estar aqui com vocês. Bem-vinda, A Marília. gente bater um papo bom aí, né? Deixa eu perguntar uma coisa, você terminou aqui, você fez a formação, você fez clínica médica aqui no HC, fez endócrino aqui no HC. Isso. Foi nesse momento, você saiu daqui de São Paulo no mesmo ano que você terminou a residência, terminou, já foi para Natal de volta? Conta essa história, como é que começou tudo isso? Quase isso. Então, eu me formei em medicina pela UFRN, sou de Natal. E aí, aquele sonho de passar na residência da USP de São Paulo, que eu imagino aí que é o sonho de muitos colegas quando terminam a faculdade de medicina. E aí, eu vim. Fiz clínica médica aqui 2 anos, morei na moradia do hospital. Depois, eu fiz endócrino mais 2. No meio da residência de endócrino, eu fiz um fellowship na Universidade de Harvard, fiquei 3 meses lá em Boston. Oh, beleza. Experiência maravilhosa, Saudade de Boston. inesquecível. Saudade, eu me sinto lá também. E aí, depois, eu terminei a residência em fevereiro de 2016. 4 anos, né? 2 de clínica, 2 de endócrino. Fiquei trabalhando como endocrinologista aqui alguns meses antes de voltar, em definitivo, para Natal. Eu voltei para Natal, assim, em agosto, setembro de 2016. Então, fiquei uns 6 meses aqui e depois arrumei as malas e voltei para minha terra. Como é que foi esse início? Porque a gente sabe que tem tudo a ver com o que você desenvolveu ali, com todo o programa de preparação de consultório também que você desenvolveu. Como é que foi esse Cara, começo foi lá em Natal? difícil, foi ralado. Eu achei, assim, que foi um dos primeiros baques, assim, reais que eu tomei, porque poxa, achei, assim, um currículo desse, fiz USP, fiz o fellow na Harvard, eu achei que eu ia chegar lá, ia pintar em Um monte de Natal, a agenda paciente. ia lotar. Ledo engano, galera, que ilusão era essa? Nada disso aconteceu, na verdade, ninguém me conhecia, eu era mais uma na multidão, de repente, aquele currículo tão grandioso em termos de mercado, assim, não era suficiente, não era só isso. E aí, cara, eu fiquei até querendo voltar para São Paulo, rolou uma bad, né, nessa época, eu fiz, cara, aqui vai ser muito difícil. E eu encarei o que tinha. Quando eu cheguei como endocrinologista formada, eu peguei plantão de porta de pronto-socorro, atendendo gripe, amidalite lá. Eu lembro que nessa época eu fiz uns cartõezinhos assim, porque eu endócrino, queria trabalhar em consultório. E aí eu aluguei um turno no consultório de uma amiga dermato, inclusive, tinha um consultório lá bacaninha, aluguei para começar o meu, né? E eu fiz uns cartões e ficava entregando no plantão. Atendia um paciente, sei lá, por uma queixa qualquer, mas na consulta via que ele tinha diabetes e falava, bom, eu sou endócrino, se você quiser, vai lá no meu consultório. O hospital, inclusive, quando o plantão era na rua, no consultório para facilitar. Mas foi duro. Foi plantão, foi convênio, assim, lá em Natal, especificamente os convênios pagam, assim, R$ 30 a consulta. Então, a gente atendia 6 pacientes por hora para fazer, para valer, né, aquela hora de trabalho. Atendia também clínica popular, assim, ganhava R$ 70 a consulta. Mas, juntando um pouquinho daqui com um pouquinho dali, eu fui me virando nesse começo, mas foi bem difícil. Foi até um pouco frustrante, eu diria. Porque você faz. Mas como que foi a virada de chave, assim, para Marília que estava atendendo na porta de pronto-socorro, ou para Marília de hoje que, enfim, consultório super requisitado, curso voltado para a preparação de outros médicos de consultório? Quando que teve essa virada, assim? Cara, eu não sei se teve uma virada assim do dia para a noite. Eu acho que foi realmente, apesar de ter sido rápido olhando assim para trás, eu sei como foi cada dia desse processo, porque foi uma construção realmente. Eu lembro que isso daí, no final de 2016, 2017, eu passei um ano nesse cenário que eu contei para vocês, plantão de porta. 2018, eu comecei nessa época, criei um perfil
no Instagram e comecei a publicar conteúdos de interesse da área de endocrinologia para as pessoas em geral. Minha primeira postagem no meu Instagram profissional foi em fevereiro de 2017. E da onde surgiu essa ideia de postar no Instagram? Foi a dor e a necessidade de me fazer ser vista, para as pessoas saberem que eu era endócrino, que eu tinha um consultório e me procurarem e fazer aquele meu sonho, aquela minha ideia de ter um consultório particular dando certo, acontecer ali em Natal. Então eu falei, cara, como eu não tinha assim, nenhum parente médico, tinha feito a residência fora, eu não tinha uma rede de networking para encaminhamento, eu só tinha eu e eu mesma. Então eu falei, poxa, eu vou fazer aqui um perfil para ver se mais pessoas ficam sabendo aí que eu cheguei, hoje cheguei, tô aqui, posso te ajudar. E foi rápido? Cara, não sei se é rápido ou devagar, vou contar e quem está ouvindo a gente aí vai tirar suas conclusões. No início de 2017, eu comecei esse perfil e aí tinha só um turno de agenda de consultório a princípio. No final de 2017, eu estava com 3 turnos cheios, já cobrando um valor de consulta assim, um pouquinho acima da média para a minha cidade de Natal. Eu já estava feliz com isso, já tinha soltado o plantão, já tinha parado de dar plantão, estava atendendo só convênio. No final de 2018, ou seja, 2 anos depois, eu já estava confiante, assim, já tinha 4 turnos de consultório, os pacientes satisfeitos, voltando, e aí eu tive um ponto de inflexão na minha carreira, fazendo aqui uma menção a Flávio Augusto, e eu decidi fundar minha clínica. Falei, cara, eu estava pagando turnos no consultório dessa colega, eu já ia abrir o 4º turno, porque a agenda estava muito cheia. Falei, não, eu vou alugar uma sala, vou fundar minha clínica, sem saber de nada, nem que tinha que abrir CNPJ, contratar secretária, assinar carteira, toda aquela burocracia que a gente não aprende, né? Na faculdade, a gente não tem, né, nenhuma preparação nesse sentido. E aí eu abri. Em janeiro de 2019, eu inaugurei a minha clínica, chama Clínica Levite, lá em Natal. Uma sala alugada, bem pequena, 33 metros quadrados. Meu consultório, um consultório 2 que eu coloquei lá, pensando numa nutricionista atender comigo, e a minha secretária. Isso foi 2019. Aí 2019 foi meu ano, assim. Quando eu mudei, que eu fiz uma clínica bacaninha, assim, aí a agenda, eu lembro de fazer, assim, 80 a 100 consultas particulares por mês. Aí eu larguei todos os outros vínculos que eu tinha, larguei plantão, já tinha largado plantão, né? Larguei os outros convênios e a própria clínica popular e pude finalmente dizer, estou vivendo do meu consultório particular. Ele pagava as despesas da clínica e as minhas contas também. Foi um ponto assim de realização profissional. Então foi de 2016 a 2019, levou 3 anos aí. E o que você julga, assim, que fez você fidelizar tantos pacientes em um tempo relativamente curto, em 2 anos? Eu conheço alguns médicos que estão bastante tempo aí nessa caminhada. E tem um detalhe E também, São Paulo é uma das poucas cidades onde existe uma cultura de consulta particular. Eu imagino que Natal não seja Não uma tinha coisa mesmo. uma cultura muito mais forte para convênios. Convênios dominam outras cidades, assim. São Paulo é uma das poucas cidades onde ainda existe um pouco isso, né? Exatamente, eu tinha esse medo. E eu escutei quando eu cheguei lá em Natal, pô, você quer viver de consultório particular, você vai morrer de fome, porque aqui a galera não tem a cultura de pagar consulta particular. Todo mundo tem Unimed, que é o convênio que dominava lá, e as pessoas vão para os médicos que atendem Unimed. Eu tive que desafiar essa realidade para ver acontecer. O que me convenceu que não era bem assim? O próprio resultado que eu estava vendo acontecer no meu consultório. Respondendo sua pergunta, Felipe, o que é que fez os pacientes fidelizarem? No meu caso especificamente, eu comecei a observar lá no comecinho, que aqueles meus primeiros pacientes que vinham ali quando eu estava com um turno só, a maioria eram pessoas com obesidade que queriam emagrecer. Esse era o perfil de público disposto a pagar uma consulta particular naquele momento para o endocrinologista. Então eu olhei para aquilo e pensei, cara, essa é uma dor das pessoas, emagrecer. Obesidade é uma doença muito prevalente. E olhei para os outros colegas endócrinos, inclusive, a maioria, poxa,
eu mesma achava tratar a obesidade desestimulante. Porque você vai e fala para o paciente fazer algumas mudanças, ele não faz, não perde peso, sabe? Fica... É chato até para o médico e para o paciente, fica aquela consulta que não tem muito progresso. E só vinha esses pacientes. Eu falei, caramba, eu preciso dar um jeito de fazer essas pessoas terem resultado. Porque se eu conseguir fazer isso, meu consultório particular vai dar certo. E aí, no começo, não tinha resultado. Eu atendi muitos pacientes que vinham uma vez e nunca mais voltaram, desistiam. É muito comum o abandono do tratamento da obesidade. Mas eu comecei a ir além e buscar outras ferramentas, principalmente comportamentais, para ajudar essas pessoas a mudar hábitos, mudar o estilo de vida. E junto com a bagagem técnica que eu já tinha da residência, da prescrição medicamentosa, para ajudar, casar essas duas coisas e ver o que dava. E começou a dar resultado. Então, os pacientes começaram a ter muito resultado, ficar satisfeitos, fidelizavam aí. Não tinha mais aquela história de vir uma vez e desaparecer. Eu comecei a ver os pacientes voltando e indicando para outros. Então, acho que esse foi o ponto inicial, assim, que me fez acreditar que, poxa, vai andar, vai dar bom. Muito legal. E na medida que você foi evoluindo, como que foi essa introdução ao marketing digital também? Você começou criando posts no Instagram, obviamente divulgando seu trabalho no Instagram, e como que você percebeu que também esse era o caminho a ser seguido porque realmente, né, é uma rede que ajuda muito os empreendedores, e você é uma empreendedora médica. Uma É... empreendedora. Uau, que bom poder dizer isso. Com certeza, A né? gente se sente. Cara, foi assim. Depois que eu vi o meu consultório acontecer, e legal que quando eu fui buscar essas técnicas diferentes, que a gente não aprende na residência nem na faculdade, que tem evidência científica, técnicas de entrevista motivacional, terapia cognitivo-comportamental, eu fui trazendo isso para dentro da consulta médica. Tem até alguns pacientes que dizem, poxa, você tá meio psicóloga, assim, me trazendo. Mas realmente era o que envolvia, que criava engajamento e motivação para os pacientes não desistir. Eu fui trazendo isso, com o meu interesse inicial, nem era tanto uma oportunidade de mercado, era verdadeiramente ajudar aquele paciente a ter resultado, porque me doía ver uma pessoa pagando uma consulta para mim, não ter o resultado que ele veio buscar. E depois, quando eu vi isso dar muito certo, aí o meu consultório 2019 bombando, aí 2020 veio a pandemia. A gente fechou as portas ali em março, me deu um medinho, caramba, porque eu já estava vivendo só do consultório, né? Não tinha mais nenhum vínculo, não tinha mais nenhum fixo, como a gente fala, só variável. E aí, de repente, fecha as portas da clínica, manda a secretária ficar em casa e não tem mais paciente. Nesse momento, Todo mundo comendo, todo mundo adoidado. comendo, ninguém queria emagrecer, a comida era a regulação emocional para a ansiedade do Covid. Eu fiz, caramba, será que eu vou quebrar agora? Eu vou quebrar pela primeira vez. A felicidade é que a telemedicina foi liberada logo. Eu fui uma das primeiras pessoas que começou a atender. Eu acho que liberou no final de março. 7 de abril, eu lembro bem, foi minha primeira consulta online. E aí eu continuei com o pé no acelerador, e mesmo online, eu via pacientes com resultado no meio da pandemia. E aí, quando foi em julho, o ócio da pandemia, o movimento tinha diminuído no consultório, mas nessa época, com poucos pacientes, eu já tinha um valor de consulta que me dava um certo conforto, mesmo atendendo menos. Eu comecei a pensar, cara, quantos médicos devem estar desesperados, como eu fiquei lá no começo, ou talvez nem tenha apostado na ideia do consultório particular, porque já definiu que não vai dar certo e está como eu estava lá atrás, atordoado de vínculos, trabalhando em convênio, em clínica, em plantão, juntando daqui e dali. E se eu começar a falar, contar minha história, contar o que foi que eu fiz, mostrar meu caminho, quem sabe outros colegas possam, enfim, aprender, se inspirar. Minha ideia inicial era contribuir. Aí eu já vinha postando conteúdo ali no Instagram, mas com foco em paciente, principalmente. Aí eu comecei a me conectar mais com a dor do médico que não tinha sucesso no consultório, que não tinha dado certo. Principalmente ver médicos bons, sabe, Felipe Augusto? Médicos que fizeram uma residência boa na USP, poxa, que são comprometidos com a medicina ética, baseada em evidências, com a boa formação, que escolheram o caminho da residência médica, que é um caminho que a gente sabe que tem tanta pós-graduação, tanta coisa, mas não dá para comparar
né, com todo o respeito às outras instituições, mas os serviços de residência, principalmente aqui em São Paulo, né, a preparação que dá para o médico não tem comparação. Então, esses colegas merecem prosperar e ter sucesso no consultório. Estou pensando neles, que eu falei assim, cara, eu preciso contar a minha história. Vai que ajude alguém, vai que inspire. E aí eu comecei, eu tive a ideia, eu lancei a ideia do curso chamado PES, é a sigla, eu não sou muito boa de nome, né, pessoal? A sigla é Programa Emagrecedores de Sucesso. Até meio marqueteiro, assim, a pegada, mas foi o melhor nome que surgiu na época. Eu achei bacana a sigla, PES, era de pequena, pegou fácil. E comecei ensinando essas técnicas novas que me ajudaram a fidelizar os pacientes, a fazer meu consultório dar certo. E depois do PES, veio a mentoria avançada PES, que é uma mentoria para quem já fez o curso e quer saber só a parte de consultório. Tipo, treinar a secretária, como é que faz o marketing para atrair paciente particular, toda essa parte de vendas também, de se posicionar, precificar a consulta. E aí a gente está aí, temos 800 alunos PES, eu acho, já mentorados uns Bom demais. 60 a 80. Que legal, hein? Não, eu acho, sou suspeito, eu acho muito legal isso, principalmente, a gente estava até conversando sobre isso antes de começar o podcast, essa questão de ser uma pessoa que, ser uma referência, porque a gente tem muitos maus exemplos também sobre consultório particular também. E daí isso gera, às vezes, até um preconceito no próprio médico, Exato, de que tem algo errado acontecendo, exato. de que tá fazendo alguma coisa que não é certa, enfim, talvez por causa disso, por causa desses maus exemplos que a gente tem, né? Então, ver uma pessoa que está fazendo, que tem um senso de obrigação ali, ético, profissional, é muito diferenciado, assim, é uma coisa que deixa a gente muito alegre. Por isso que a gente também fez questão de chamar você aqui para conversar, ainda bem que deu certo. Também que deu, né? Obrigada, que palavras. Eu acho, Augusto, pegando aí o gancho do que você falou, eu acho que a gente tem que combater o médico. Eu acho que por causa desse crescimento rápido dos maus profissionais, a gente acabou inconscientemente associando o sucesso no consultório particular a quem pratica charlatanismo e picaretagem na medicina. Toda arrepiada dizendo isso. E eu acho que tem muitos médicos bons que são vítimas dessa crença limitante. E aí nem apostam na ideia do consultório, porque acham assim, poxa, para o meu consultório dar certo, eu tenho que fazer picaretagem, eu tenho que vender protocolo de soroterapia, prescrever hormônio sem indicação. E aí pensa assim, tem repulsa da ideia de fazer isso, porque são médicos éticos e comprometidos com a obrigação moral da profissão, né? Antes de tudo, não prejudicar, e acaba se sabotando. É por eles que eu falo, é por essa classe que está presa nesse modelo, mostrar que é possível sim você ter um consultório próspero, um consultório de sucesso, pacientes com resultado, honrando a medicina ética baseada em evidências. Porque eu fiz isso, eu vi acontecer, eu posso dizer com convicção. E depois do PES, eu vi muitos alunos, outros médicos, não importa se é de capital, tem aluno meu do interior de vários estados do Brasil, consultório particular bem, cobrando bem, agenda cheia. Então, eu me convenci mais ainda quando eu vi os meus alunos de diferentes cidades do Brasil conseguindo os mesmos resultados, que são maiores que o meu, quando começaram a acreditar e se posicionar da maneira correta. E com tudo isso, você consegue atender ainda? Cara, esse é um É uma dilema, empresária né? médica ou uma médica empresária? Pois é, eu já fiz essa pergunta algumas vezes. Eu tô adorando essa coisa de médica, É bom que a gente se empresária. reconhece, né? É um título bacana. Gente, hoje eu tenho 2 empresas, eu tenho a minha clínica. Depois de 2021, a gente deu outro salto de crescimento. Eu saí daquela salinha lá de 33 metros, a gente comprou nosso espaço, fizemos o Instituto Levite, que hoje é um instituto referência no tratamento de obesidade. Hoje eu tenho uma equipe de 14 médicos que atendem lá, dentre eles 5 endocrinologistas, já para atender minha demanda de consultório, porque eu não estou conseguindo mais dar conta. Eu ainda atendo bem menos do que no início. Eu atendo hoje uma vez por semana, mas é difícil, porque além da clínica que eu faço essa gestão, toda essa parte de burocrática também,
Eu tenho a minha empresa online, né, de educação médica, que eu estou lá com os meus alunos, que está crescendo também. Eu tô naquele limbo, me virando nos 30 ainda para conseguir dar conta de tudo. A gente sabe muito bem como que é Eu isso, tenho né? certeza. Muito bem. Muito legal. A gente tem que ir lá visitar. Tem que conhecer Quando o o Matheus, Instituto quando o Lenice. Matheus Vocês chama a conhecem gente para ir para Natal ou não? Natal, é quando o Matheus chamar, É. daí eu... Matheus não está A chamando, gente pô. Vou nunca foi puxar para a orelha Natal, de acredita? Matheus para trazer vocês para lá. Natal é bom demais. A gente Muito. tem bastante gente que trabalha com a gente lá de Natal. É mesmo? Assim, da parte mais, assim, colegas nossos que na época da pandemia o Matheus conhecia um monte de gente e tal, de Natal. Matheus é demais. Daí foi juntando, tem praticamente um polo lá em Muita Natal. gente. né? Que Marília, legal. e quais são suas referências? Porque eu acho que para você ir construindo, e a gente estava comentando antes que a faculdade de medicina não ensina a empreender. A gente, na faculdade de medicina, nossa, nunca nem tinha pensado. Tinha pensado em Pois é. acabar a faculdade, fazer uma boa residência, Já passar na pensou? residência, depois fazer a subespecialidade e ser um ótimo médico. A gente sai da faculdade de medicina e da residência sendo ótimos profissionais, né? E como que foi surgindo essas experiências, essas referências? Quem você foi bebendo da fonte para conseguir, com quem você foi se baseando mesmo para ir se desenvolvendo e criando todos esses produtos, criando sua empresa, suas empresas? Cara, minha grande referência é o Flávio Augusto. Mas eu conheci o Flávio mesmo, assim, minha referência de empreendedorismo atual em 2022, né, o iníciozinho do ano passado. Antes disso, eu nem sei, eu acho que eu segui um caminho meio intuitivo, assim, eu tinha um desejo muito grande de contribuir, primeiro com o meu paciente para ele ter resultado, depois com os meus colegas médicos para que eles tivessem um resultado na carreira que eu tinha conseguido ter. E eu vi o marketing digital como uma grande oportunidade, que eu poderia levar minha mensagem, alcançar muitas pessoas a um custo muito baixo, com a facilidade de não ter barreiras geográficas. Então, eu comecei pegando essa oportunidade do marketing, abrindo ali a ideia do curso. Mas quando a gente começa a empreender, a gente vê assim que é um mundo, bate aquele desespero, caramba, eu não sei de nada, assim, eu sei o conteúdo e sei ensinar. Mas a plataforma, como é que eu empacoto isso aqui, a estratégia de venda, a estratégia de marketing. E foi muito interessante. E hoje eu fui buscar minhas referências, eu fiz primeiro de marketing digital, minha primeira referência foi o Érico Rocha, eu fiz o curso dele e abriu minha cabeça assim para essa ideia de infoproduto, de lançar. E depois eu conheci o Flávio. Então, colei nele, faz um ano que eu tô assim, tudo que ele lança eu tô dentro. E realmente vale a pena, porque eu acho que o que eu mais absorvo das minhas referências de empreendedorismo nem é o como, porque eu entendo que cada nicho tem suas particularidades e é você, o caminho é que vai te dar muitas vezes as melhores respostas. Não é um guru que vai ter uma bola de cristal e vai dizer o que você tem que fazer. Mas o que eu pego das referências é o modelo mental de empreendedorismo. Isso, para mim, vale tudo. É como eles pensam, é o mindset, sabe, de arriscar, de testar, de se desafiar, a coragem, a ousadia. A gente precisa se nutrir disso, porque tem dias que bate um desânimozinho, né? Você diz, caramba, será que eu vou dar conta disso tudo? Tem dias que você tem que tomar decisões e você não sabe qual é a melhor decisão, se eu vou para o A ou para o B. Todo dia, Muitas quase. muitas vezes contra-intuitivas até. Contra-intuitivas, total. Então, eu penso que você precisa ter referências, e as referências principalmente para serem essas referências de mindset, de modelo mental, inspiracionais, assim. Você se nutre disso e o resto do caminho vai revelando e a gente vai caminhando. Muito legal. Muito legal ter você aqui. A gente nem falei no começo, mas eu fui interno da Marília. Ela não lembrava, mas. Eu não lembrava, não. Lembrava Lembrava do do rosto, não lembrava que tinha né? sido Já, interno. já fiz uma paracentese com ela. Eu não acredito, Meu É. Deus, boa lembrança. Bom, muito legal. Muito legal ter essa conversa com você, ver sua história. Acho que é bem inspirador e é muito importante a gente saber que tem médicos muito bem qualificados, de excelência técnica, mas que também fazem muito sucesso e conseguem expandir, né, todo o conhecimento e tudo que desenvolveu e aprendeu para
milhares aí de pacientes, com certeza, que você já passou aí pela sua mão. E aí agora pela mão das pessoas que estão trabalhando com você Dos também. alunos, nossa, Aham. muito bom. Eu acho que essa é a grande mensagem para os colegas que estão ouvindo a gente, inclusive para quem está na residência, ou para quem está com sonho de entrar na residência, ou para quem está acabando agora a residência há pouco, né? Uma turma acabou, outra turma começou. Eu acho que é trazer essa ideia, né? De que é possível viver de uma medicina recompensadora, próspera, com bom retorno financeiro, praticando a medicina ética e baseada em evidências. Eu espero que quem esteja escutando a gente, pelo menos, desassocie essa história de que o sucesso é só para quem faz picaretagem, charlatanismo, e comece a enxergar essa possibilidade real de você ter um consultório próspero, de você fazer uma medicina, poxa, que você tem retorno financeiro, que você tem qualidade de vida, e botar a cabeça tranquila no travesseiro à noite, Uhum. que você está praticando uma medicina que só faz o bem para as pessoas, que não compromete a segurança e a saúde do paciente. Isso é o mais importante. Com certeza. Com certeza. Isso aí, recado então para os nossos alunos quando terminarem a residência, PES, aprendam com PES, como que vai fazer isso aí, quais são os... Isso, e esse é uma coisa que eu gosto também de falar, assim, às vezes, né, quando a gente tem uma boa referência de mentoria, assim, de um caminho ali, que uma pessoa que já trilhou um caminho que a gente conhece, às vezes a gente fica meio refratário a essa ideia, porque a gente acha que a gente consegue lidar com tudo sozinho, a gente acha que a gente que é para ser uma coisa 100% intuitiva e muitas vezes não é. Então, isso eu Exato. acho que é, assim, às vezes até um investimento, quando a gente sabe que é uma boa referência, é uma coisa que acaba saindo muito barata se você pensar em todo o investimento de bater a cabeça tantas vezes, assim, é, isso é uma coisa que a gente vai ganhando com o tempo, assim, uma experiência. Eu acho que depois que eu me tornei empreendedor, eu passei a passar por muito mais processos de mentoria, assim, tanto, Uau. assim, mentorias, assim, conversar com pessoas, por exemplo, para organizar minha vida financeira, mentoria, sei lá, mentoria. Por quê? Porque a gente começa a entender justamente que isso existe um benefício que é até financeiro, inclusive financeiro. É um investimento que é muito mais barato do que você aprender De sozinho tempo. algumas Do que coisas. E de você Porque o tempo aprender tempo é a também. coisa mais Você cara que compra existe. tempo Compra tempo. Quantos e anos você resultado. deixa? Aham. Hoje em dia a gente usa tantos processos de mentoria aqui dentro, né? O próprio Flávio Augusto, que entrou aqui com a gente aqui na empresa, né? Não deixa de ser um processo de Mentor. mentoria, né? É. Tanto que quando ele contratou a gente falou assim, olha, R$ 1 é R$ 1 em todo lugar. E quando eu estou participando da empresa de vocês, vou investir na empresa de vocês, mas não é pelo dinheiro que eu quero. Eu quero que vocês entendam que vai ter coisas que não é uma questão de dinheiro, é uma questão eles chamam de smart money, né? Assim, do, da inteligência que vem ali. O cara tem há 30 anos escola. Claro que ele sabe muito mais sobre escola do que nós, né? Porque a gente sabe que é educação Inclusive, médica. inclusive Educação a primeira conversa que a gente teve com o Flávio, 30 minutos de conversa. Cara, Ele falou, começou a conversar com a gente nervoso, né? Poxa, vou eu conversar com o Flávio imagino. Augusto aqui, um mix, com o Flávio Assim, Augusto. assim, peraí que eu É. deixei o carregador, eu esqueci o carregador. Eu falei, nossa, seria gente como a gente. Já dá aquela ufa, aquela língua assim. Primeira conversa que a gente teve, 30 minutos de conversa, a gente falou, meu, a gente tem que mudar isso daqui, ó, urgente, a gente tá errando muito. A Cara, gente fez quanto vale 30 essas minutos, viradas de 30 chave minutos. em 30 minutos? Uhum. E a gente sabe, né, na jornada empreendedora, que pequenos ajustes fazem toda a diferença no resultado. Então, é por isso que vale ter mentores e eu acho que a gente que é médico, poxa, eu sou muito apegada ao livro e aos artigos, então tudo você quer ler o guideline, mas cadê o guideline de empreender? É. De fazer uma empresa dar certo? O que é que Ah. faz? Cadê a diretriz oficial? Não tem. Eu senti isso na pele, sabe? Essa falta de direção, porque na medicina a gente tem guideline para tudo. É estudar, a gente vai buscar e o tratamento está lá, da maioria, pelo menos, das doenças. E no empreendedorismo, não, cara. É a sabedoria do campo de batalha. Aí, quando você tem acesso a alguém que está nessa jornada, nesse campo de batalha há anos, ele tem uma coisa chamada sabedoria, que é diferente de conhecimento. Conhecimento a gente acha no livro. A sabedoria é o conhecimento aplicado na prática com as melhores conclusões extraídas. Então, você ter acesso a isso, você compra tempo e resultado. E Marília, você acha que os médicos atualmente, em relação ao consultório médico mesmo, e
o dia a dia de atender o paciente, tudo, mas eles estão tomando consciência de que o médico é um empreendedor, então Fiz ele essa tem que... pergunta. Eu fiz essa pergunta na minha mentoria, no primeiro encontro desse ano. Quem aqui se considera um médico e empreendedor? E eu fiquei feliz, porque a maioria das pessoas do Zoom levantaram aquela mãozinha assim. Então, eu acho que está mudando, que a gente está vivendo um movimento e acho que a gente fico feliz até assim, alguns estão mais na frente, outros chegando, mas a gente está vivendo na medicina esse movimento de despertar, porque eu tenho ouvido, como eu tenho muito contato com alunos, médicos, depois que acabam a residência, eu tenho percebido bastante assim essa virada de chave, sabe, as pessoas enxergando a clínica, o consultório como uma empresa também, como um negócio, falando em vendas, trazendo essa linguagem de vendas para o consultório, que a gente precisa, né, treinar a nossa secretária para captar o paciente, para fidelizar o paciente. Então, esses termos que são mais do mundo empreendedor, digamos assim, venda, jornada do cliente, experiência do cliente, eu estou vendo a galera trazer para a linguagem do consultório médico particular, da clínica. Isso me deixa muito feliz, porque a gente vai criando uma comunidade de médicos muito mais consciente de como que funciona o mercado atual e, ao mesmo tempo, uma comunidade de médicos que não é mais alienado, assim, que tem que seguir ali a coisa de terminou, vai atender convênio, E, sem nenhum, nada contra quem atende convênio de forma nenhuma, mas, assim, para quem quer algo a mais, existe um caminho. e com certeza isso não influencia em nada a qualidade do atendimento que ele vai dar para o paciente, Exatamente. né? Isso que você chamou de crença limitante, com certeza, né? É uma crença limitante de muitos médicos ainda, falando, poxa, como eu vou cobrar minha consulta? Como eu vou cobrar isso daqui? Eu só fui lá, atendi. E eu acho que ainda tem muito isso. Ainda tem. A gente entender a consulta médica, é claro, né? A gente tem toda aquela ideia da medicina como um sacerdócio, como algo, né, que trabalha com a dor das pessoas, tem toda uma filosofia por trás. Mas a gente entender que o médico, ele é um CPF que tem boleto para pagar, que tem conta, que tem filho para criar, que tem, né, suas despesas, e a medicina é a nossa profissão, é o meio que a gente acessa esse recurso para pagar e viver com qualidade de vida. Então, na hora que a gente conecta, isso não significa, você tocou num ponto muito interessante, Felipe, que a gente vai, né, olhar a medicina só como uma visão puramente mercantilista e perder essa essência do cuidar do outro, do paciente. Pelo contrário, eu acho que quanto melhor a gente é humano e cuida bem do paciente, mais a gente pode crescer no mercado profissionalmente. Foi assim que eu fiz, né, com a entrega maior para o paciente, me comprometendo de verdade com o resultado dele, estando junto com ele no pós-consulta. Foi isso que me deu o diferencial, que me permitiu cobrar mais e fazer o meu consultório dar certo. Então tá casado, né? O caminho é um só. Muito legal. Muito legal mesmo. Muito bom. Beleza. Quer deixar algum último recado pro pessoal aqui do Medicoff? Poxa, só agradecer demais a vocês, dizer que vocês são referências, sim, para mim também, vocês são referências no Isso. empreendedorismo, na educação médica. Estou muito feliz de ver o crescimento de vocês e saber que bons médicos praticam a medicina ética baseada em evidências, tendo caminhos aí prósperos dentro da medicina. Isso deixa a gente muito feliz. Então, agradeço demais a oportunidade de estar aqui contribuindo um pouco. E um recado final para os médicos que estão aí ouvindo a gente. Vão além da medicina. Eu acho que a primeira coisa é você garantir a tua competência técnica. Eu acho que isso é pré-requisito básico. É igual para você dirigir, você tem que tirar a carteira de motorista, você tem que fazer uma boa formação, uma boa faculdade e uma boa residência médica. Sou defensora das residências. Eu acredito também. verdadeiramente que é o melhor caminho para a gente ter a melhor formação técnica Com certeza. possível. Isso é o primeiro passo. Eu acho que isso é o dever de casa que todo médico precisa fazer. Depois desse dever de casa realizado, aí vem a inserção desse médico no mercado de trabalho. E aí é a hora que ele tem que se diferenciar. E além desse conhecimento todo, que ele já acumulou ao longo da faculdade e da residência, e aprender um pouco, né, de empreendedorismo, de marketing, de gestão, de vendas, e trazer essa visão para dentro da nossa realidade como médico.
Eu acho que quando você consegue costurar esse caminho todo, o sucesso é inevitável, ele vai chegar de alguma maneira. Muito legal. Muito obrigado. Obrigado Eu demais. agradeço, Obrigado poxa, demais. gente. Prazerzaço Foi estar ótimo. aqui. Bom Obrigada. demais. Então é isso, pessoal. Então fiquem conosco. A gente sempre quer trazer aí convidados de peso aqui, que nem a Marília, para, enfim, aprender, né? Tudo que a gente puder. Nosso tempo é tão escasso, né? Então tem que ser um momento valioso, né? E nosso tempo tem que ser valorizado. A gente quer sempre trazer o melhor que para vocês aproveitarem o máximo ali. Então, é isso aí. Até semana que vem, pessoal. Um abraço. Tchau, Valeu. tchau, Tchau. tchau. Prazer, Obrigado. gente. Obrigado. Tchau.